E aí, general, façamos um excepcional dia dentro do jogo da vida. Vamos agora falar sobre Nassim Nicholas Taleb, seu livro Iludidos pelo Acaso. Vai ficar grandinho aqui, hein? Porque o livro ele é complexo, mas é muito legal. O Taleb ele é investidor, então é bem interessante olhar tudo isso daqui até por conta dessa sua vivência, os livros que ele escreve. No livro, Taleb nos mostra como não nos damos conta da forte presença da aleatoriedade em nossas vidas, desse processo do acaso, do aleatório nas nossas vidas, tá ok? Então, quais algumas ideias que a gente pode trabalhar aqui? A habilidade ou acaso? É um erro achar que toda pessoa que alcançou o sucesso tenha chegado nesse patamar devido à determinação e competência apenas. Por sua determinação e por sua competência apenas. A sorte, o acaso, também influenciam o desempenho desses profissionais em umas profissões mais e outras profissões menos. Mais incerteza, quanto mais incerteza estiver envolvida na atividade, maior será a influência do acaso. Tá tudo bem. Talvez nesse momento você tenha dito e pensado assim, cara, esse negócio aqui tá meio estranho. E a determinação, o correr para cima, a competência. Só que existem coisas que estão ao nosso controle e a gente consegue cuidar delas. Concorda comigo que existem outras que estão fora da nossa... A gente não dá conta de resolvê-las? Então eu tenho que dar conta daquilo que eu tenho como resolver. É disso aqui que nós estamos falando. Histórias alternativas. Contexto de incerteza é aquele em que é muito difícil prever o que vai acontecer a seguir. Isso é um contexto de incerteza, não tem como prever o que vai acontecer lá na frente. Incerteza aqui pode ser o sinônimo de histórias alternativas. Então, quando se falar incerteza, eu gostei demais disso aqui, gostei demais. Porque o que é a incerteza ou as incertezas? São as histórias alternativas, as possibilidades. Guarda isso daí. Uma roleta russa, por exemplo. Que jogo terrível isso daqui, né? Você tem um tambor de um revólver, 6 balas e você coloca a bala em apenas um. A probabilidade de você se dar mal é 1 sobre 6. É interessante, né? Que a probabilidade do negócio acontecer é 1 sobre 6. E 5 sobre 6 é de você não levar um balaço. Só que 1 sobre 6 é a probabilidade de você morrer e 5 sextos é de você vencer, continuar vivo. O que significa aqui? Nós temos 6 histórias possíveis, 6 histórias alternativas. 5 delas são favoráveis, ufa, permaneci vivo, e uma delas totalmente indesejável. A incerteza como algo que tende a ocorrer no menor número de diferentes histórias alternativas. A incerteza é algo que tende a ocorrer no menor número de diferentes histórias alternativas. Os projetos que nós decidimos tocar podem ser uma espécie de roleta russa, tá ok? Em que o resultado é altamente dependente do acaso. E é interessante aqui, enquanto eu estava explicando, que a pessoa ela pode confiar em um jeito de fazer, como ela pega a arma e tal, ela tem aquele ritual, ela pode confiar no ritual. E por confiar naquele ritual, o que ela pode pensar? Eu sempre vou me dar bem. Sei lá, cada vez que ela aperta o gatilho, ganha $1 milhão. E vai, e ela tem um ritual. Tem pessoas que têm esses rituais, o jeito de fazer, ela confia nisso. Só que o acaso ainda permanece lá. Não é por conta do ritual, tem que tomar cuidado. Mais uma coisa aqui, obliquidade. O que é essa obliquidade? É quando não interessa o quão frequentemente você tem sucesso. Se o fracasso tiver um custo alto demais, for desproporcional, você pode ganhar 10 vezes, mas se uma vez que você fracassar, o fracasso for muito grande, nós temos algo muito desproporcional. Obliquidade. Uma forma de usarmos a obliquidade ao nosso favor seria ter pequenas perdas e ganhos maiores e mais frequentes, consideráveis. É esse tipo de negócio que o Taleb prefere fazer no mercado, tirando proveito de eventos raros, guarde isso, eventos raros, o que o autor chama de apostas oblíquas. O que são os eventos raros e as apostas oblíquas, então? É aquilo que vai dar uma maior rentabilidade para ele, ainda que em diversos momentos a perca ou a perda tenha sido pequena, mas esse momento, tal. Por exemplo, o pessoal na pandemia que decidiu virar a chave, investir no digital e apostou em investir, passada a pandemia, tiveram um crescimento gigantesco. Quem encolheu e não quis investir, dançou. Problema do cisne negro. O que é o problema do cisne negro? Ou o problema da indução?
diz que não importa a quantidade de vezes que você observe ou que você veja cisnes brancos, isso não te permite chegar à conclusão de que sempre você vai ver um cisne branco. Como é que você quebra essa ideia aqui? Simples, é só dar uma olhada ali e aparecer um cisne preto. Acabou. Só porque alguma coisa nunca aconteceu antes, não quer dizer que ela nunca vai acontecer. Isso é uma sabedoria tremenda, ok? Viés do sobrevivente. O viés do sobrevivente ocorre quando nós damos atenção às pessoas que tiveram sucesso em alguma atividade ou processo e não temos a real noção daqueles que fracassaram. A gente olha sempre para quem ganhou, para quem teve sucesso. E os demais que fracassaram? A gente não tem um olhar para essas pessoas. Os vencedores normalmente ganham mais evidência e os fracassados preferem se esconder devido ao seu insucesso. Acabamos tendo uma percepção errada das probabilidades. Isso aqui eu achei muito forte, isso daqui, porque a gente olha para as pessoas que venceram e tudo mais, e a gente esquece de olhar para as pessoas que não chegaram lá. E aí a gente tem a tendência de achar, caramba, então, ali, a chance é grande de dar certo. Só que não é bem assim. Eu acho muito legal e muito saudável aquilo que o Pablo sempre fala. Que legal você fez e aconteceu, cara, vai dar errado. Vai dar errado. Inclusive, enquanto eu fazia o vídeo agora há pouco aqui para o Mastermind de apresentação, foi muito legal a retrospectiva de todos os eventos na área do marketing digital que eu fui, que as coisas deram muito errado. Muito errado. Muito errado no começo, mas eu persisti até as coisas começarem a dar certo. É legal assim, as coisas vão se amarrando, né? Razão ou emoção, isso aqui é forte. Quando a gente pensa em uma pessoa que trabalha com investimentos, pensar em termos de probabilidades, tentar enxergar a influência do acaso nas nossas vidas e prevenir riscos não é uma tarefa fácil. E não é mesmo. É de se esperar que as mentes mais racionais façam escolhas mais acertadas em atividades que envolvam tanta incerteza. Pensa num cara racional, sou eu. O processamento das informações relacionadas a riscos no cérebro se dá principalmente na parte responsável pelas emoções. Tive que aprender muito sobre as emoções. Uma mente totalmente racional, eu era assim, um cara totalmente racional, limita o agir da pessoa. Eu era muito limitado pra caramba. As pessoas iam conversar comigo, assim, cara, vai direto no assunto, a minha perna tremia, eu não disfarçava a minha irritação. Eu tive que aprender a lidar com pessoas, aprender a ter compaixão. Hoje eu tenho isso, mas naquela época eu não tinha. Então, o que nós temos aqui? É de se esperar que uma mente totalmente racional limitaria a pessoa de agir, já que ficaria horas analisando as informações disponíveis e pensando nas consequências de suas ações. Pensa tanto, começa a fazer conta e começa daqui, dali e vai embora. Vou dar um exemplo aqui. Esses dias pintou uma barata lá no closet de casa, sei lá de onde que essa coisa apareceu. Eu não estava em casa, minha esposa desesperada, tem que matar barata, e chamou meu filho, ele pega um tubo, um negócio de veneno desse tamanho, só que aonde a barata se enfiou, era onde estavam todos os lençóis, todas as fronhas, ele pegou aquele veneno e... Mas eu fiquei muito puto com ele, falei, não tô acreditando que você fez isso, cara. Por que raios você não fez uma pergunta? O que vai acontecer se eu enfiar veneno ali? Inclusive hoje, eu tinha colocado um frango fora do congelador, eu coloquei fora, em temperatura ambiente, para ele poder descongelar. Ele pega, e aí ele começa a suar, ele pega aquilo lá e coloca em cima da mesa da toalha. Eu olhei pro cara dele, filho, vamos parar de presunção? Antes de fazer as coisas, pergunte. Olha aqui, o que vai acontecer com esse negócio aqui em cima? E eu comecei a fazer pergunta. Vai molhar a toalha. Então, bora devolver esse negócio onde eu coloquei lá. Eu tinha instruído você, deixa lá onde estava. E aí ele não fez a pergunta. Mas o que eu achei mais legal dele, eu tava tão puto com ele, bravo com ele, ele chegou pra mãe dele e falou assim, mãe, o pai me deu um maior esporro, mãe, por causa desse negócio lá. E aí minha esposa, é verdade que você deu um esporro no seu filho? Eu falei, eu dei um esporro mesmo nele. Onde assim eu comecei? Aí, vai lá pedir desculpa pra ele. Fui lá e pedi desculpa pra ele, falei, mas não vai fazer mais isso, hein, moça? Aí, ele fala bem assim pra mim, pois é, pai, mas eu resolvi o problema. Aí eu falei pra ele, agora você ganhou. Agora você me convenceu, você tá de parabéns. Porque
uma solução. Você encontrou uma solução e você resolveu o problema. Pode não ter sido a melhor solução, mas essa solução resolveu o problema. O cara que é racional, ele não tem essa ideia, essa sacada. Ele fica pensando demais, fazendo conta e não resolve o problema. Então, a razão e a emoção têm que caminhar juntos. Finalmente, as emoções servem como uma espécie de atalho para que a gente não fique ponderando demais, enrolando demais e nunca saia daquele looping de cálculo, de conta que o ser racional sempre fica. E não desperdice energia e tome logo uma decisão. De todos esses pontos, esse aqui foi o que mais me chamou a atenção. E você? Você é uma pessoa mais racional, mais emocional? Sabe lidar com esses dois hemisférios do seu cérebro para tomar uma decisão de forma mais assertiva e rápida? Quem é você? Na fila do pão, como já diria o outro. Valeu, gente. A gente se vê no próximo vídeo.